Então, bom dia. Vamos começar mais uma aula de cálculo 2. Hoje vai ser integrais impróprias, que vocês podem tanto ler no Guidorize, né, no volume 2. Aí tem página, eu acho que a página aqui é o capítulo 3. Página 28. E do Sturt é o volume 2 também. Não, desculpa, é o volume 1. Sturt. Vou colocar a seção, porque depende da edição, muda a página. Seção 7.8. É a última do capítulo 7. Ok? Não terminei de corrigir todas as provas, não. Mas hoje, se der certo, termina. Porque corrigir prova assim pelo computador, eu acho ruim. Aí demora mais. E a aula também que eu tinha prometido, eu não acabei nem fazendo a correção da prova, né? Mas se der certo, eu vou gravar hoje ou amanhã. Mas vocês podem reclamar depois, né? Ou, enfim, na hora que vocês quiserem reclamar da nota. Ok? Quando eu tiver corrigido, né? Claro. Ó, integrais impróprias. Todo mundo quieto, né? Mas essa hora mesmo, acho que essa hora e com chuva, né? Pessoal, integrais impróprias, basicamente a gente vai entender, acho que ele vai estudar, a calcular essas integrais aqui, né? Por exemplo, integral de 1 a... Esse número é um número real, aí, quando os limites de integração podem ser mais ou menos infinito, né? De A até mais infinito, de menos infinito até um certo B, de menos infinito a mais infinito, tá? E tem um quarto tipo de integral que não é imprópria, mas não necessariamente os limites são mais ou menos infinitos. Eu vou falar daqui a pouco. É quando um dos pontos, por exemplo, né? Mas eu vou detalhar mais à frente. Um desses pontos aqui não tá no domínio dessa função, ou algum ponto entre eles também não está no domínio dela. Ok? Mas isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, por enquanto, a gente vai ver só o que é isso. Como é que se calcula esse tipo de integral? Não é difícil, não, gente. Isso aqui, o cálculo em si, né? Eu vou resumir tudo numa só. Eu vou resumir basicamente, por exemplo, né? Essa integral, como é que você calcula, né? Essa integral aqui, de A até B. Isso aqui basicamente é o quê? Eu calculo a integral de um certo A até um T e faço esse T indo para infinito. Calculo T indo para mais infinito. Essa a outra é a mesma coisa, só que você calcula o limite T indo para menos infinito, né? Ou então de menos T para indo para mais infinito também serve, né?
Não, T. E a outra, né? A última. É só lembrando aqui, você pode também escrever essa daqui assim, né? Integral de menos t a b com t indo para mais infinito. Da mesma coisa. Você calcula o limite de mais infinito. Assim, ok? Na prática, o cálculo é basicamente esse. Eu vou fazer alguns exemplos daqui a pouco, mas primeiro eu vou só fazer uns desenhos aqui para a gente entender geometricamente o que é integral até de A até mais infinito, de menos infinito até B, ou de menos infinito a mais infinito. Isso aqui usa-se muito em estatística, viu? Não sei, quem está pagando talvez estatística, não sei se é agora, eu já perguntei isso uma vez, né? Mas isso aqui usa muito estatística. Por exemplo, ó, só para fazer uns gráficos aqui, na verdade o exemplo é só o desenho, né? Por exemplo, essa integral de A até mais infinito. Imagina que eu tenho uma função aqui, mas o gráfico dela, eu vou desenhar basicamente os mesmos gráficos, né? Por exemplo, ó, o que é a integral de A até mais infinito? É basicamente você dizer que o intervalo de integração, entre aspas, né? Do lado direito, tecnicamente ele não acaba, né? Imagina o seguinte, imagina aqui que tem um A, e aí vamos supor que eu quero calcular a integral de A até um certo T. Esse T aqui, sempre maior, vou colocar maior estrito do que A. Aí, por exemplo, se eu escolho um T aqui, né, a integral de zero de A até T, ele determina justamente essa região aqui, né? Se eu fizer o T indo para mais infinito, é como se eu estivesse fazendo esse T andar para a direita e eu cubro toda essa região aqui, ó. Ok? Aqui, essa função aqui, ela não toca no eixo X, ela fica tangência, fica assim, não é o termo, ela é assintótica, né, ao eixo X. Ela nunca toca. Então, essa região representa, digamos assim, a área, né, dessa região aqui. Essa integral, perdão, disse que a região representa a região, não. A integral representa basicamente essa região. A outra integral seria basicamente o mesmo desenho, só que do lado esquerdo, né? Tem um detalhe aqui que eu pulei, mas eu vou falar agora, logo em seguida, né? Seria mais, digamos assim. Você não precisa pegar, não. Vamos pegar aqui supor que seja, o gráfico seja esse, né? Aí aqui pode ser o B, né? E eu quero interpretar essa integral de... Você pode botar T ou menos T, dependendo se o T for positivo, você coloca menos T, né? Mas eu vou colocar assim mesmo. Então, a integral, por exemplo, de T até B, você escolhe qualquer T aqui, né? Aqui o T menor que B.
E esta azul, ela representa essa região aqui. Quando eu faço o t indo para menos infinito, né? Aí eu cubro esse pedacinho aqui. E a outra, como se fosse isso aqui, né? É lógico que não necessariamente tem que ser esse formato que eu estou fazendo, é genérico, né? Só para ilustrar. Digamos se fosse assim, né? Aí a integral de menos t a t, ela representa essa região aqui, né? Digamos assim. Quando eu faço agora t para mais infinito, né? Aí esse aqui vai para mais, né? E esse aqui vai para menos. Esse aqui vai para menos. E aí eu pego toda a região, né? Ok? Eu acho que isso aqui é um desenho genérico, mas é só para ilustrar o que a integral está representando. Aí, antes de fazer qualquer exemplo, tem dois termos que são necessários para a gente, que eu vou ficar repetindo eles direto, que é o seguinte. Nós vimos lá, ou vocês viram lá no cálculo 1, né? Que essa integral aqui, ó, só um integral de A até B, né? Se a função for contínua e dentro das hipóteses, né? Essa integral, se ela existir, ela vai ser um número real, e aí depende, né? Se a função, o integrando, for uma função maior ou igual que zero, representa uma área, e aí, caso contrário, é simplesmente um número, mas será um número real. Nas integrais impróprias, nem sempre a integral será um número real. Então, observação é que se qualquer uma dessas integrais, né, se essas integrais aqui forem números reais, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu calculo elas, o resultado dá um número real. Então, diremos que tais integrais são convergentes. Ok? Ou elas convergem. E aí, o contrário seria elas não serem números reais, né? O que significa não ser número real? Significa que quando eu calculo qualquer um dessas três, o resultado der mais ou menos infinito, né? Caso contrário, né? Eu vou fazer um exemplo contrário. Diremos divergentes. Ok? Se eu calculo der um número real, a gente diz que ela converge ou que ela é convergente. Se não der um número real, a gente fala que ela é divergente ou que ela diverge. É a mesma coisa, ok? Então, basicamente isso para começar. Aí os cálculos são fáceis, assim, entre aspas. Se você integra qualquer função, você também consegue integrar essa daqui. Por exemplo, né? Ó, integral de. Deixa eu pegar um exemplo. Os que já estão aqui mesmo.
Por exemplo, integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x2 dx. É sempre bom a gente ver o gráfico dessa função aqui, ó, 1 sobre x quadrado dx. Se vocês quiserem olhar lá no décimos, ninguém falou ainda nada. Por exemplo, se eu pegar a função y, ok? Essa daqui, ó. É a integral. Não vou copiar o desenho, não. Essa curva aqui, ela nunca vai tocar o eixo x, essa curva em vermelho. Por mais que você queira dar um zoom aqui, ela nunca vai tocar. Mas, por exemplo, eu estou querendo saber, né, como é a integral de 1 até mais infinito, aqui é 1, né, vamos supor que aqui seja 1. Aqui é 1 também. É claro que a proporção aqui está ruim, a escala, na verdade. E aí a região que ela está representando é essa aqui, ó. Ok? E aí como é que se calcula essa integral? Primeiro você calcula, sim, eu posso já escrever logo que é aquela integral ali. É o limite, né, de t indo para mais infinito, de 1 até t, ok? E aí basta calcular essa integral aqui, e depois calcular o limite do que aparecer tendendo a t, tendendo a mais infinito. Fica o limite, deixa eu botar um parêntese aqui, aí vai ficar o quê? X a menos 2, né, mais 1, x a menos 1, sobre menos 1, de 1 até t. Você também pode, não precisa, você também pode calcular a integral separada e depois calcular o limite, né, para não repetir várias vezes, então vai ficar o quê? No t vai ficar menos 1 sobre t, aí menos, com esse menos mais 1, né? Fica assim. Aí agora vocês têm que lembrar de limite, né? Que seria que esse limite de menos 1 sobre t contendo para mais infinito, mais ou menos infinito vai dar zero, né? Então esse primeiro termo dá zero, com 1 ali, o resultado é 1, tá? Então o cálculo basicamente é esse. Agora eu vou fazer só uma que dê mais infinito, ou seja, essa integral aqui, né? Ela converge, né? Porque quando eu calculei ela, o resultado deu um número real. Nenhuma dúvida aqui, né? A priori é só um cálculo mesmo, seco. Um exemplo também, outro muito simples. Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa, só vou para vocês verem como um detalhe muda muito, né? X, isso aqui, né? E aí 1 sobre x é muito parecido com 1 sobre x quadrado, né? Mesma coisa, só para vocês compararem, é quase a mesma coisa. Sim. Só que na parte da direita, ela fica um pouco acima da vermelha, né? A partir do 1, elas trocam de posição, né? Só que a partir do 1, ela fica um pouco acima. Eu acho que na hora de desenhar, se desenha quase igual, né? Mas é uma coisa assim também.
Eu só vou usar esse lado aqui mesmo. O outro é para baixo, né? Aqui, deixa eu dar um diferente da... Por que que é diferente, né? Porque ele tem um quadrado, né? Aqui na y igual a x quadrado, ela não, ela fica sempre acima do x. A outra não, ela desce. Agora, se você colocar o módulo aqui, por exemplo, ela vai subir, né? Ok. Vou usar só esse lado aqui. Então, basicamente, isso aqui, ó. Só que ela está um pouco mais alta do que a função anterior, né? E aí, como é que eu calculo isso aqui? É, limite, né? Integral de 1 a t. Aí eu vou integrar 1 sobre x, é o ln do módulo, né? É, de 1 até t, né? Aliás, isso aqui é ln do módulo de x, né? Porque o t vem depois. Então fica simplesmente ln de t menos ln de 1, mas ln de 1 é zero, né? Fica só o ln de t. E qual é o limite de ln de t quando t tende a mais infinito? Esse aqui é mais infinito, viu? Vocês lembram lá de limite? Quem tiver dúvida, só para ter uma ilustração, é porque o ln ele cresce menos, né? Mas quanto mais eu cresço aqui, aqui é 1, né? Quanto mais eu cresço aqui, o ln também vai crescer, né? Pego o t, mandei para... Ele não vai crescer tão rápido assim, como a exponencial, né? Mas vai crescer da mesma forma, ok? Ou seja, essa integral aqui, ela diverge, né? Ok? Porque não deu número real, né? Ela deu mais infinito, o cálculo dela. Parece que é insignificante, né? Essa mudança aqui. Essa mudança aqui, ó, das duas funções. Essa diferença entre elas aqui, deixa eu ver. Aqui, né? Essa vermelha está muito mais próxima do eixo X do que a azul. Aí parece que não é tão grande assim a diferença, mas é o suficiente para dizer que, por exemplo, esse pedaço aqui que sobra desse gráfico aqui, ele é muito grande, digamos assim, como se a área fosse infinita, né? E esse aqui não. Esse pedacinho aqui, ele é insignificante, né? Porque mesmo ele sendo infinito, digamos assim, a área dele ainda é um número real, né? Tá. Ok? Assim, o cálculo não tem muito segredo, não. É claro que eu estou pegando esses exemplos aqui mais básicos, só para vocês verem. E aí depende muito da integral que vai aparecer, né? Alguma pergunta? Quando está mais infinito, o que quer dizer exatamente? Significa que a região... Você está dizendo qual mais infinito? Do limite de integração? Esse aqui, por exemplo?
significa que o limite superior, digamos assim, a região à direita, ela é assintótica ao eixo X. Ou não, né? Depende se for finito, por exemplo, né? Imagina o seguinte, ó. Quando você está integrando de A até B, eu não vou escrever aqui, não. Depois eu vou apagar. Quando você está integrando de A até B, A e B são números reais, ok? E aí, vamos supor que essa função é positiva, né? Só para ilustrar. Então, ela representa isso aqui, né? A até B, essa região aqui, ó. Quando eu estou fazendo o B, quando isso aqui é mais infinito, né, significa que essa região aqui, ela não é, digamos assim, tão limitada, ela é esticada para cá, né? Ela não tem fim à direita. E aí por aí vai. Ela não acaba aqui, ó. Vai. Como esses dois, só que esses dois exemplos têm duas particularidades, né? O primeiro, ele não vai acabar nunca, mas quando eu pego a soma dessa área aqui, soma da área não, perdão. O valor da área, ele é um número real, é um número finito. O outro não, né? Ele não acaba e ainda é grande. Mas o fato é, ele não vai acabar, digamos assim, a região que ela representa, à direita, e o menos infinito é à esquerda. Não sei se você entendeu. Eu não sei se era isso que você queria aqui. Resultado quando... Ah, pois é. Quando é a mesma história não é exatamente a área negativa, né? Porque não existe área negativa, entre aspas, né? Até você colocou. Mas você está dizendo assim, quando o resultado dá menos infinito ou mais infinito, né? Vamos supor, vou pegar aqui o mais, sei lá, essa daqui deu mais infinito. Significa que a região, acho que seja mais sentido, porque não é nem a área, né? Eu vou botar menos infinito aqui. Olha, só para fazer uma analogia, quando é que o integral, sei lá, antes de ir para mais ou menos infinito, né? O que significa isso aqui dar um número negativo? Vamos supor que ela deu menos 2. Só para ilustrar, né? Vamos supor que ela esteja toda embaixo aqui. Significa que a região está abaixo do eixo X, né? Porque, como eu falei, a integral ela só significa a área, ela em si, só denota uma área, ou só significa área, se ela estiver toda acima do eixo X. Só que não significa que a região, eu não posso calcular a área dessa região aqui, mesmo ela estando abaixo do eixo X, né? Abaixo eu teria que multiplicar por 2. Então, quando ela dá menos infinito, significa o quê? Significa que a maior parte talvez, mas fica melhor entender que tudo está embaixo, né? Significa que a região ali, que a região que ela representa, ela está abaixo do eixo X. É claro que ela pode ser assim também, né? Ó. Mas fica mais fácil você entender que ela está toda abaixo. Ela está abaixo do eixo X. E nesse caso aqui seria mais ou menos assim, né? De menos infinito a um B, né? O B sendo exatamente esse ponto. Então, essa dando menos infinito, é claro que ela pode dar menos infinito e não necessariamente a região precisa estar toda abaixo do eixo X. Mas o fato é que a infinitude dela vai estar abaixo do eixo X e para a esquerda aqui. Ok? Se der mais infinito, quer dizer que a maioria dela já vai estar acima. Para cá, né? É claro que também pode ter partes abaixo, porque aqui, digamos assim, vai vencer a parte que tiver maior, né? Por exemplo, se eu, se eu fazer esse cálculo aqui, ó, de uma função que
tem esse pedacinho aqui, e aí eu pego toda essa região aqui. Se eu pegar essa área aqui menos essa, vai ser maior essa daqui. O resultado vai ser positivo, mesmo a integral não exatamente estando toda acima do eixo x, né? Mas sempre fica melhor você imaginar que está tudo acima ou tudo abaixo, só para entender. Então, quando dá menos infinito, quer dizer que a parte dela está toda abaixo, né, entre aspas, do eixo x, e quando dá mais, toda acima. Aí não necessariamente você pode entender como... É porque também fica, digamos assim, difícil você ver isso aqui como área, né? Mas para entendimento você pode dizer que é uma área infinita, digamos assim, só para ter um entendimento da situação. Não sei se era isso. Tá certo, né? Ok. Mas quando dá mais ou menos infinito, é exatamente isso. Por exemplo, só para finalizar, se eu pego uma função que ela, por exemplo, uma reta, né? Se eu for calcular a área de um triângulo qualquer aqui, ó, vai dar um número real, né? Aí fixo um outro valor, S. Aí calculo a área desse maior, vai dar um número real também. Mas só que se eu pego tudo, se eu pego essa região toda infinitamente, não tem como ser isso aqui finito. Entendeu? É como se você pode até pensar, não tem como você preencher essa região aqui com uma coisa que acabe em certo momento. Você vai ter que ficar enchendo ela para sempre, porque não tem fim, né? Ok? Muito bem, né? Deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. Aliás, antes de... Não, deixa eu fazer esse exemplo logo, aí depois eu vou... Um outro exemplo... Cadê? Aqui, né? Integral de 2 a mais infinito. Que... Tá? E aí, como é que... Sim, o que você tem que saber? Já como é que se calcula esse tipo de integral aqui? Que é usando o quê? Frações parciais, né? Então, essa integral é o limite de integral de 2 a t, t indo para mais infinito. Ok? E aí eu resolvo essa integral aqui, depois calculo o limite da integral, o que aparecer do resultado, né? Então, inicialmente vai se resumir ao cálculo de integral comum, depois você calcula o limite. Então, vamos lá. Aí aqui eu tenho que, como é frações parciais, né? Eu tenho que... Não, aqui tem um mais, viu? É x menos 1, x mais 1, né? Produto da soma pela diferença, né? Para dar isso aqui, ó. É claro que aqui no livro tem todo tipo de exemplo, né? Mas... Então, isso aqui vai ser o quê? A x mais 1, né? Bx menos 1. Então,
você tem 1, que é igual a x mais 1 mais bx menos 1. Ah, tá. Ah, eu tinha esquecido, né? Que eu posso jogar os valores aí e resolver o sistema. Que eu posso jogar os valores, né? Se o x for 1, vai zerar aqui. Então, você tem que o a é 1 meio, né? Porque que vai ser 1. Se o x é menos 1, vai zerar agora esse. E aí, menos 2, o b é menos 1 meio, né? Ou seja, essa integral aqui, ó, vai ser 1 meio x menos 1 mais menos 1 meio x mais 1 dx aqui. Esse 1 meio eu vou colocar em evidência, ok? Esse 1 meio aqui. Então, vai ficar 1 meio de ln do módulo de x menos 1 menos ln do módulo de x mais 1. Isso aqui variando de 2 até de 2 a t. E aí, eu vou fazer isso aqui só para vocês verem no final, viu? 1 meio, então ln de t menos 1 menos, né? Quando for 2 aqui, que vai zerar, né? Ó. Quando for 2, vai ficar 2 menos 1, que é o ln de 1, aí 0. Então, vai ficar só menos ali, ln de 3. Aqui fica melhor fazer assim, ln de t menos 1 sobre t mais 1, né? Mais ln de 3. E aí, como é que... Agora eu tenho... Fiz esse cálculo todo, né? Agora eu vou calcular o limite dessa expressão aqui, que tem um módulo. Indo para mais infinito, né? Eu poderia até tirar o módulo agora, que como t vai para mais infinito. Porque aqui eu posso tirar o módulo, por quê, né? Porque quando t for mais infinito, isso aqui vai ser maior do que 1. Isso aqui também vai ser maior que 0, e eu posso tirar o módulo daqui. Opa, é aqui no t mais 1 mais ln de 3, tá? E aí, o que você tem que... Agora, só lembrar como é que calcula esse limite aqui, né? Dá um jeito de calcular ele. Um jeito mais fácil, porque é o seguinte, se eu pegar a diferença, né? Lá, se eu voltar aqui, vai dar infinito menos infinito. Esse aqui vai dar mais infinito, esse aqui também vai dar mais. Aí fica menos
Ficaria assim, né? E daria indeterminação, né? É um jeito mais simples aqui, é só desmembrar essa expressão aqui. Que vai ficar assim, eu posso escrever como esse t mais 1, eu vou escrever assim. Perdão, t mais 1 não. T menos 1, eu vou escrever t mais 1 menos 2, tá? Então fica t mais 1 menos 2, t mais 1. Só para poder fazer o que eu vou fazer aqui. Né? Se eu vou juntar aqui, eles vão ter o mesmo denominador, então vai ficar 1 menos 2. Aí ficou fácil de calcular isso aqui agora. Porque esse aqui vai para zero, né? E aí, se esse aqui vai para zero, o que está dentro do parêntese vai para 1, tá? E aí fica ln de 1, que é zero. Aí só sobra esse aqui, ó. Então fica 1 meio de ln de 3. Ok? Deixa eu voltar ali. Eu vou colocar o gráfico daquela função, 1 sobre x menos 1. É, x quadrado, né? Menos 1. É isso aqui. Tá isso. Aí eu tô calculando a integral de 2, né? Até mais infinito. É aqui, esse pedacinho aqui, ó, estreito, né? A partir do 2, né? Aqui. Toda essa região aqui da direita. Ok? Se você calcular não, esse caso eu não falei ainda não. Ok? Então, a priori é o seguinte. O cálculo em si vai depender muito da integral. Mas a grande diferença é isso aqui, né? A grande diferença é isso aqui, ó. O resto aí o cálculo vai depender muito da integral, do que aparecer. E depois, no fim, você calcula o limite da integral que apareceu. Tem esse trabalho, né? Aí depende muito do limite também. Vocês podem usar, dependendo da integral L'Hopital também, né? Aquela regrinha. Ou, dependendo da integral, não, desculpa. Dependendo do limite. Você pode usar L'Hopital e depende do que aparecer. Aqui é porque é mais fácil fazer assim, nesse caso, né? Ok, então essa integral que ela converge, né? É, 2. Ok. Então, tem esses casos mais básicos aqui. Tem um outro tipo de integral imprópria que não necessariamente os limites são mais ou menos infinitos, né? Se alguém tem alguma pergunta. Até agora não tem nenhuma novidade também, né? Nada. Que é o seguinte, né? É quando a função ela não é contínua no intervalo de, de integração. Eu vou colocar assim, caso 2, né? Eu não vou colocar funções quando elas não são contínuas no funções descontínuas. Elas não são contínuas ou são descontínuas naquele intervalo de integração. Ou seja, quando você está integrando, quais são as três situações, né? Eu estou integrando em A e B, e aí o A ou o B não pertencem ao domínio
de f, né? Quando eu estou integrando, e aí um desses pontos aqui, dos extremos, ele não está no domínio da função f. É uma integração imprópria também. E o segundo é quando algum ponto no meio é que existe um C que ele está no intervalo AB, né? Intervalo aberto AB. E o C não pertence ao domínio, não pertence ao domínio de F, tá? Tem essas duas situações. Ou o A ou B não pertence, ou algum ponto no meio não pertence. Aí, nesse caso, como é que você calcula? Né? Eu vou escrever aqui. Por exemplo, se o A não pertence ao domínio, eu vou escrever se A não pertence. Então, aqui é um resumo, viu, do que está escrito nos livros, viu? Então, a integral de A até B, você vai calcular a mesma coisa, né? T a B. E você calcula o limite lateral à direita. Por que à direita, né? Porque como limite de integração, não. Como o intervalo de integração é só até aqui, né? É do A até o B, os pontos que estão fora, eles não participam. Então, eu só posso me aproximar do A pela direita, tá? E do B pela esquerda. Porque eu só posso andar aqui dentro, né? Aí, no caso, você tem que calcular o limite lateral. Calcula essa integral aqui. E depois calcula o limite lateral à direita do A. E com B é o limite lateral à esquerda. Né? E aí, se o B não está no domínio, ou se a função não for contínua no B, né? Domínio de F, então é a integral de... Opa. Esse caso específico aqui, o Guidorizzi eu acho que não fala, não, esse do B aqui, mas tem no livro do Sturte. Talvez ele não fale explicitamente, né? Eu não li detalhadamente. E quando tem um ponto no meio, aí é o seguinte, eu tenho que separar, né? Vocês vão ver que tem uma diferençazinha. Então, se T pertence a B e C não está no domínio, deixa eu parar aqui. Não de F, então, o que acontece? Você tem que separar a integral em duas, assim, de A até C, de C até B. Isso aqui vai ficar claro em um exemplo aqui que tem no Sturt, eu vou falar dele. E aí, eu calculo essa aqui, porque é o seguinte, né? Como eu estou pegando... Como eu estou dividindo o intervalo, aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C. Quando eu divido, aí a primeira integral eu
vai ser C, o T tendendo à esquerda, né? E o outro à direita, tá? Ok? Então vai ser assim, eu divido, né? T tendendo a C à esquerda, então é de A até T, né? Ok? Basicamente são esses três casos aqui da segunda parte, né? Aí, acho que fica mais fácil pegar nos exemplos. Deixa eu ver aqui. Então, esse tipo de integral, quando ou o limite superior não está no domínio, ou o limite inferior não está no domínio, ou algum ponto, não precisa ser necessariamente um, pode ser dois pontos, dois ou mais, mas existem pontos de descontinuidade no intervalo de integração também são integrais impróprias, ok? Como esse exemplo aqui, integral, acho que é 0 a 1 ln de x. Ah, tá, eu vou fazer dois aqui. Eu vou fazer esse aqui, que é aquele mesmo, tá? É o seguinte, ó. A gente acabou de fazer ele aqui. Só para comparar, é interessante. Essa função aqui é isso aqui, né? O lado que eu quero, né? Nós calculamos esse pedaço aqui, ó. Ok? Do 1 até mais infinito. Agora a gente está interessado do 0 até 1. Você perceba que agora ela está, digamos assim, ela é infinita para cá, né? E lá em cima. É como se a gente estivesse calculando a área desse pedaço azul aqui. E aí é impróprio por quê? Porque o zero ele não está no domínio da função integrando. Ok? O eixo y aqui ele está como assíntota, né? Da função. Assíntota vertical, né? E o x é assíntota horizontal. Então, como o zero não está aqui, é impróprio. Aí, o que a gente tem que fazer? E, novamente, ó, aqui eu só posso me aproximar do zero à direita, né? Então, aqui essa integral, ó, é o limite, né? De t até 1. E aqui eu coloco zero à direita. Aí o cálculo é o mesmo, né? Ln, né? De módulo de x a 1 aqui. Então vai ficar ln de 1 menos ln, então vai ficar menos ln de módulo de t, né? Aqui eu posso tirar o módulo porque o t está variando entre 0 e 1, o t é positivo, né? Eu posso tirar o módulo. E aí, qual é o limite do ln de t quando o t tende a 0 à direita, né? Só para ilustrar aqui, o gráfico do ln, deixa eu fazer aqui do lado. O gráfico do ln é assim, né? Aliás, deixa eu fazer um pouco acima aqui. Que é 1. Quando eu faço o t tender a 0 à direita, né?
aqui, o ln ele vai cair, né? Quanto mais eu pego um ponto aqui, ó, o ln cai, né? Eu pego um ponto próximo do zero, só que essa função vai vir, ela vem para cá, né? O ln vai cair. Esse aqui somente, ln de t, quando t tende a zero à direita, é menos infinito. Mas como tem um menos aqui, fica mais infinito, tá? Ou seja, a integral também diverge do outro lado, né? De zero, essa aqui diverge. De 0 a 1. Mesmo os limites de integração não sendo mais ou menos infinito, né? Ok? E é próprio novamente. Próprio porque um dos limites pode ser os dois também, dependendo do que acontece. Mas basta pelo menos um deles não estar no domínio, ou então a função não ser contínua, que é mais fácil ver que ele não está no domínio, né? Que ela não pode ser, o limite pode existir, né? Mas não necessariamente ela tem que ser contínua, né? Você pode calcular o limite, por exemplo, de x2 menos 1, quando x, isso aqui x tendendo a 1. O 1 não está no domínio dessa função, mas o limite existe, ok? Ok. Entenderam isso aqui? Vamos fazer mais um aqui, ó. O outro é integral de 0 a 1 de ln de x dx. E aí o zero não está no domínio aqui, né? Que o domínio do ln de x é o logaritmando maior que zero, né? Ok? Então o zero não está. E aí, a integral de 0 a 1 é igual a o limite, né? T tendendo a zero à direita, da integral de 0 a t. E aí vocês podem calcular essa integral aqui por partes, né? Mas eu não vou fazer, não. Só para a gente ganhar tempo. Mas por partes ela vai dar x ln de x menos x, né? Se eu não estiver enganado. Né? Deriva a primeira vez a segunda, primeira, aí cancela e dá... É isso aqui mesmo. Acho que é 0 a t. Não, perdão. 0 a... Eu botei errado aqui, né? O t é embaixo. Aqui é 1. Desculpem aí. Aqui é o que eu t, viu? Muito bem, né? Agora é só calcular o limite. Quando for 1, aqui zero, né? Não vai dar 1. Aliás, vai dar menos 1, né? Então, menos 1. Menos o t. Acho que aqui eu vou me enrolar. Aqui o problema é esse aqui, né? Se eu colocar o t em evidência, por exemplo, dá problema. Como faz esse? Vamos lá, né? Então é menos 1, menos t. Se eu colocar o t em evidência, ainda não é suficiente, né? Porque esse aqui está indo para zero, ó. Esse aqui, zero à direita, ele está indo para menos infinito, né? Aí menos infinito vezes zero é indeterminação. Menos ou mais infinito vezes zero é indeterminação. E aí, aqui tem que usar um truque assim, né?
menos, assim, ln de t menos 1 sobre t, sabe aqui? Isso aqui, porque agora aqui está dando, ó, aqui está dando menos infinito, menos 1 mais infinito, e aqui está dando mais infinito, e menos infinito mais infinito eu posso usar L'Hopital. Vocês lembram de L'Hopital, né? Que eu derivo o numerador e o denominador. Eu uso só aqui, né? Menos, aí a derivada vai ficar 1 sobre t, e a derivada de 1 sobre t é menos 1 sobre t quadrado. Pronto. Menos 1. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aqui tem um menos, né? Então é menos. Aqui eu poderia botar até mais logo aqui. Ok? Cancelou. Tá? Aí aqui vai dar o quê? Menos 1, né? Vou esse cálculo todo. Ou seja, aquela integral converge, né? Essa daqui. Menos... converge. Ok? E aí ela é imprópria por quê? Porque o zero, novamente, ele não está no domínio aqui da função. Aqui, aí, em termos de conta, tem dois problemas. A integral em si e o limite, né? Que sempre é um pouco chato. Mas vocês podem usar tudo que vocês souberem de limite. Resolver esses aqui. Aí eu vou fazer alguma pergunta? Sim. Acho que esse sim foi para outra coisa, né? Vocês estão ouvindo isso? Definição. Qual definição? A primeira do começo? Vocês estão ouvindo isso? Você está fazendo aqui, né? É isso, essa parte aqui, né? Que você quer ver? Aí que vocês querem copiar, né? Dá um zoom aqui, eu acredito. Essa parte aqui é um pouco mais abaixo. Tá. Exatamente aqui, né? Se for para descer um pouco, vocês avisam. Não, aqui na frente o vizinho, tem dois vizinhos, que é um do lado do outro. E tem uma casa, são três casas, né? Enquanto vocês estão copiando. A do meio é bem quieta, você nem percebe que tem gente morando lá. Agora, as duas laterais são dois carros de som. E aí eu fico pensando, o que essa vizinha não vive, essa coitada? Que ela vive todo final de semana, às vezes nem precisa nem ser final de semana, essa hora, 8, 9 da manhã, aí bota um carro aí. E o som é, nossa. Terminaram aqui? Ainda não, né? Pois é, a V2, eu acho que eu vou voltar para séries, mas assim, não vai, já vou adiantar logo que não vai dar tempo de dar tudo de séries, não. Vou dar só o que eu conseguir. Aí a V2 vai ser isso aqui, e séries, sequência de séries. E sequência de séries vai ser toda pelo livro do Stuart. Porque é um capítulo, mas apesar de ser um capítulo, são mais de 100 páginas. Mas eu não vou dar tempo, é impossível dar tudo. Da página 627. Não é 100 páginas até 708. Mas não dá para dar tudo, não. Eu vou tentar pegar os pontos principais de tudo. Porque é o seguinte, onde é que vocês vão ver séries na disciplina de matemática? Por exemplo, cálculo 3, não se vê séries.
Ah, eu tirei, né? Já pode subir aqui? Vocês estão copiando? Na parte de cálculo 3 não se vê séries. Ai, que ótimo. Você vê a parte... O que você vai precisar no cálculo 3? Integrar e derivado parcial, né? Essa parte de derivado parcial, essa parte de funções vetoriais. Séries, nas disciplinas de matemática, a única que vai precisar vai ser DO. Que DO também, vocês vão precisar de derivado parcial. Lá na primeira aula, vocês já vão precisar calcular um derivado parcial. E séries é o último assunto de EDO, que é calculando EDO usando séries. Aí depende muito do professor. Tem professor que não cobra, tem professor que cobra, porque as contas, assim, são absurdamente gigantes. É uma conta que dá 5 páginas, uma questão, umas coisas assim, bem absurdas. E antigamente não tinha séries no PPC da Civil, né? Botaram. Antigamente era o problema, era o seguinte, era o cálculo vetorial, que era muito grande, que era o cálculo. Terminaram aqui já? Já, né? O cálculo vetorial que era muito grande e era basicamente o livro 2 e o 3 do Guidorizi. E aí agora o cálculo vetorial é só o cálculo 3 que chamam agora, é só o livro 3. E aí o cálculo 2 foi o que ficou grande. Ficou essa coisa gigantesca. Que é metade do livro 1, assim, entre aspas, mas tem que resumir. O livro 2, e aí boa parte do... Enfim, são vários assuntos, misturaram agora, mas... Sim, um último exemplo aqui, e aí das disciplinas de matemática, aqui vocês vão usar séries ED, ó, o último assunto. Ah, tá, deixa eu pegar um exemplo aqui, só para vocês verem a importância quando tem um ponto... Vou pegar um livro errado. O ponto não está no domínio, ele está exatamente... 472, ele está dentro do intervalo de integração. É um exemplo resolvido, viu? Mas é que é bem ilustrativo. Que é assim, uma pegadinha que às vezes você pode cair muito fácil, né? Cadê? Aqui, ó. Calcule, né? Zero a 3 dx. E aí eu pergunto, qual é o domínio dessa função aqui, ó? Tem essa função, né? O domínio dela são os x reais, tais que x é diferente de 1. Ok? Sim, é justamente um ponto que está aqui dentro do intervalo 0,1, né? 0,1 não, perdão, 0,3. Por exemplo, se eu colocar o gráfico dessa função aqui, y igual a 1 dividido por x menos 1. Dá um zoom aqui, ó. Ela tem uma assíntota vertical aqui no 1, né? Ela é assim, ó. Vocês conhecem esse termo assíntota, né? Eu tô falando aqui, todo mundo conhece, né? Mas uma assíntota, só para quem não... É uma reta, ela pode ser vertical, horizontal ou oblíqua, né? Que não é nenhuma... Assim, é uma reta que é... Ai, diabinho chato esse vizinho. É uma reta que pode ser vertical, horizontal ou diagonal, assim. Geralmente, quando é diagonal, a assíntota, o nome é assíntota oblíqua. E aí, quando o gráfico ele fica querendo tocar, mas não toca, né? Para usar um termo meio coloquial, né?
tem uma forma matemática para você dizer isso, né? Mas é o gráfico, ele fica querendo tocar, por exemplo, esse gráfico aqui, por exemplo, ele tem duas assíntotas, né? A vertical, que é o eixo x igual a 1, e a horizontal, que é o próprio eixo x. E a horizontal, que é o próprio x, e a vertical é esse eixo aqui. Aí, observe que se eu fosse integrar de 0 a 3, eu estou pegando tudo isso, ó. Aqui está o 0, né, a origem, o 3 está para cá. Eu estou pegando tudo isso de uma vez só. Ou seja, eu estou passando pelo ponto onde a função é descontínua. Aí não pode. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que separar. Eu tenho que pegar daqui e eu pego depois aqui. Ok? Porque tem esse ponto onde a função ela não é definida. Por isso que essa integral aqui, e aí eu vou fazer os dois cálculos, né? Eu vou fazer o cálculo direto e vou fazer separado. Então, o cálculo correto é esse aqui. Você tem que separar em duas, de 0 a 1, mais de 1 a 3, né? Aqui 1 é que é o problemático, né? Então, é de 0 a t. E aqui é 1 à esquerda, né? Ó. Porque como é de 0 a t, eu estou me aproximando. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Perdão, 0 a t não, desculpa, de 0 a 1, eu tenho que me aproximar aqui à esquerda e o outro é à direita, tá? Então, aqui t a 1 à direita. Aí o cálculo aqui não é difícil, né? Porque, por exemplo, esse aqui vai ser justamente ln de x menos 1, né? Variando de 0 a t, mais o limite ln de t, não, perdão, t não, x de t até 3, né? Aí eu faço cálculo. Observe que quando for 0, aqui vai dar ln de 1, que é 0. Então, fica só o ln do módulo de t, mais quando for 3 vai ser ln de 2, né? Menos ln de t menos 1. Pronto. Deixa eu botar um parêntese aqui, ó. Esse aqui não tem problema, né? Porque quando eu calculo ln aqui, vai dar simplesmente ln de 1, que é 0. Não tem problema nenhum. Aí, esse aqui que é o problemático, por quê? Aqui também não tem problema nenhum, mas aqui tem, né? Porque t tendendo a 1 à direita, significa que esse aqui tende a 0 à direita. A 0 à direita, né? Esse aqui, ó, como t tende a 1 à direita, esse t sempre vai ser ligeiramente maior do que o 1, mas vai ser muito próximo do 1, ou seja, vai tender a 0 à direita. E aí, limite do ln tendendo a 0 à direita, é o que é mais infinito, né? O que é à direita, e como tem esse menos aqui, então, esse segundo limite vai para menos infinito. Com mais, tudo vai dar menos infinito. Ok? Esse que é o cálculo correto. Mas para vocês verem como eu posso me equivocar, se eu fizer o cálculo direto, sem considerar o ponto de descontinuidade, sim, diretamente seria o quê? Ln, simplesmente isso, né? Aí aqui seria ln de 2 menos o ln de 1, que é 0, né?
quando aqui for 13, fica além de 2 menos, ou, enfim. Então, ela converge, assim, você nem percebe que ela é imprópria, se você não prestar atenção que um ponto que pertence ao intervalo de integração não está no domínio. Então, isso aqui é um erro que vocês não devem cometer. Preste atenção. Se o ponto... Coisa chata quando isso acontece. Preste atenção, se o ponto que... Se há algum ponto, né, no intervalo de integração que não pertence ao domínio da função. Então, não cometam esse erro aqui, viu? Ficou claro? Entenderam, né? Então, assim, o cálculo mesmo não é, nossa, meu Deus, porque assim, como vocês sabem, depende muito da integral, né? Se a integral for um pouco mais complicada, ou o limite que aparecer no final for um pouco mais complicado, aí depende muito. Mas o que vocês têm que prestar atenção, principalmente nesse caso onde ela é imprópria, mas o ponto não está no domínio, é esses detalhes aqui. Acho que ficou claro, né, para todo mundo. A aula que vem tem outra situação, uma segunda parte de integral imprópria, que é quando não dá para calcular a função, não dá para calcular a função, não, desculpa, não dá para calcular a integral, mas eu consigo dizer se ela converge ou não, tá? Mesmo não calculando ela. E aí é o critério de convergência, que eu posso dizer se a integral converge ou não, mesmo não exatamente calculando ela. E aí, semana que vem, a aula de sexta eu vou fazer de exercício, vou pegar alguns. E aí, semana que vem, a gente fala de séries, sequência e séries. Tá? Alguma pergunta dessa primeira parte? Diga. Sim, vou passar. Vou copiar daqui mesmo do Guidoriz ou do Sturt. Vou colocar hoje mesmo, né? Porque já dá para vocês. À tarde eu coloco, dá para vocês treinarem. Eu vou selecionar alguns. Isso aqui não é muito complicado, não. Entre aspas, né? E aí vocês, na aula até sexta-feira, o livro, os exercícios eu vou colocar no Classroom, e aí eu digo de onde eu tirei, né? Mas fica claro. Mas aqui, para quem chegou depois, aqui, né? Ó, esse assunto está no volume 2 do Guidorize, página 28, ou Sturt, volume 1, seção 7.8. Qualquer um dos dois basicamente é a mesma coisa, né? Certo? Então é isso. Ok? Acho que por hoje tá bom, né? Quinta-feira a gente continua essa parte. Eu acho que eu vou tentar começar a série já na quinta. Porque essa segunda parte não é tão grande, não. E dá pra gente falar um pouco, pelo menos de sequência. Um pouquinho. Certo? E talvez na aula de sexta eu fale de sequência também. Vou ver aí. Ok? Então é isso mesmo.